Olá, um bom dia para você. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acatou requerimentos para que o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresente os dados que serviram de base para a proposta da reforma da Previdência. Esses números foram declarados sigilosos pelo governo. Na segunda-feira, os senadores da Rede Sustentabilidade entraram com 2 ações no Supremo Tribunal Federal pedindo que as informações utilizadas como base para a proposta da reforma da Previdência se tornem públicas. É de obrigatoriedade do ministro da Fazenda prestar os dados que estão sendo reivindicados nesse requerimento sobre o prejuízo de não fazê-lo incorrer em crime de responsabilidade. Protocolamos hoje também uma convocação ao ministro Paulo Guedes e ao secretário da Previdência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O líder do PSL também apresentou um requerimento na Comissão de Assuntos Econômicos com a mesma intenção dos senadores oposicionistas. Os pedidos foram acatados pela mesa diretora. A senha sendo disponibilizada de imediato para a Comissão de Assuntos Econômicos, para os técnicos do Senado e, por consequência, a todos os senadores. Logicamente, isso já está em sintonia até com demandas judiciais que alguns partidos ou parlamentares entraram, inquirindo justamente o princípio da transparência do artigo 37 da Constituição. A senadora Soraya Tronic, também governista, afirmou que consultou o Ministério da Economia. Ela explica que os dados só ficam disponíveis para consulta depois da fase de admissibilidade. Todos os dados serão abertos. Diferentemente dos outros governos que discutiam a Previdência, o nosso governo vai trabalhar com total transparência. Então, mais uma vez, explicando isso, a CCJ só está fazendo um juízo de admissibilidade. Infelizmente, tem gente que não quer colaborar com o Brasil e está tentando obstruir a pauta. Nossa questão é pressa. Todos os dados serão abertos pelo governo, pelo Ministério da Economia, assim que for instalada a comissão especial para a discussão da reforma da Previdência, que é realmente a análise do mérito. E ontem à noite foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a admissibilidade da PEC da reforma da Previdência. Isso significa que a reforma foi considerada constitucional. Foram 48 votos favoráveis e 18 contrários. Agora, a PEC vai ser analisada pelos deputados em uma comissão especial e depois no plenário. Se aprovada, a proposta vem aqui para o Senado. O Senado aprovou nesta terça-feira uma proposta de emenda à Constituição que dá ao Defensor Público Geral Federal legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. O texto segue para a Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram em primeiro e segundo turno proposta de emenda à Constituição que permite à Defensoria Geral entrar com ação direta de inconstitucionalidade. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. É, de fato, uma PEC muito interessante, iniciativa do senador Valadares, que supre uma injustiça da Carta de 1988, que não previu que o Defensor Geral fosse também legitimado para propor a ação civil pública, que é prevista, inclusive, para as entidades da sociedade civil. Então, na verdade, nós estamos corrigindo uma omissão, a matéria é muito singela e eu tenho certeza que o plenário vai corroborar com aquela pretensão do senador Valadares e vamos aprovar e dar esse status ao Defensor Público Geral. Os senadores pediram que o projeto que obriga o preso a ressarcir os gastos do Estado com a sua manutenção passe pela Comissão de Direitos Humanos antes da votação em plenário. O ideal, o adequado, antes de ser ouvido o plenário da Casa, é que a Comissão de Direitos Humanos pudesse ser ouvida. Me parece que o projeto tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, mas como se trata de um tema extremamente sensível e como também esse tema já foi tratado aqui em uma comissão anterior, que foi no debate da Lei das Execuções Penais e que já se encontra na Câmara, eu queria antes fazer esse apelo aos colegas do plenário para que o tema
fosse remetido à Comissão de Direitos Humanos. Esta é uma questão da mais alta relevância nacional, é um dos grandes temas nacionais que não pode nunca deixar de estar na pauta do plenário ou das comissões, mas por ser polêmico, por precisar às vezes de aperfeiçoamento, eu concordo integralmente com os meus colegas que anteriormente me sucederam, de que cabe uma discussão na Comissão de Direitos Humanos para que nós possamos ter o texto ideal. Eu queria fazer um acordo com o plenário, especialmente com Vossa Excelência e com todos os que se manifestaram em relação à retirada dessa matéria hoje, mas que a CDH tivesse 15 dias e em 15 dias a presidência pautará essa matéria para deliberação em plenário. A Secretaria-Geral da Mesa do Senado recebeu nesta terça-feira o pedido de impeachment apresentado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes assumiu a relatoria do inquérito aberto em março por Dias Toffoli para apurar ofensas a magistrados da Suprema Corte. O pedido de impeachment depende agora do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Não existe prazo, mas se ele fizer a leitura do requerimento em plenário, o processo é instaurado automaticamente. O Senado volta a discutir políticas públicas sobre drogas. O projeto que veio da Câmara dos Deputados vai ser debatido hoje, daqui a pouco, às 9 da manhã, em reunião conjunta das comissões de Assuntos Sociais e Assuntos Econômicos. Usuários, dependentes e traficantes estão na mira do novo projeto de lei de drogas. A ideia é garantir tratamento na rede pública de saúde e mais rigor penal a quem comercializa entorpecentes. O projeto de lei da Câmara prevê pena maior para traficante-chefe de quadrilha. Nos postos de saúde, fica obrigada a elaboração do plano individual de atendimento para cada usuário ou dependente de droga. O contribuinte poderá deduzir do imposto de renda até 30% para construção e manutenção de instituições de atenção a usuários de drogas. Licitações de obras públicas deverão reservar 3% do total de vagas para pessoas atendidas pelas políticas sobre drogas. Esse projeto foi arquivado em 2018 e está voltando agora. Durante a sua tramitação, emendas ao texto permitiram o uso medicinal da maconha e o transporte de pequenas quantidades da droga. Agora, a discussão sobre o tema vai recomeçar. Droga hoje é um problema que está invadindo as residências, as escolas, os trabalhos, o trânsito, está em todos os lugares, está aqui dentro, está em todos os ambientes. O traficante sim tem que ser combatido e o dependente tem que ser tratado. E nossas crianças têm que ser totalmente educadas para evitar entrar na droga, evitar entrar no álcool, entrar em substâncias entorpecentes que vão descontrolá-las emocionalmente. Outras comissões também se reúnem nesta manhã. Vamos conferir. Às 9 horas, na Comissão de Relações Exteriores, está na pauta projeto para garantir às mulheres o direito de opção ao serviço militar. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, o ministro da área, Marcos Pontes, vai apresentar as prioridades do governo para o setor. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, deve ser criada a Frente Parlamentar Mista em defesa do consumidor de energia elétrica da região norte. E na comissão mista sobre a medida provisória que estabeleceu a nova estrutura dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios, vai ser realizada audiência pública com foco na fiscalização do trabalho. Às 10 horas, na Comissão de Constituição e Justiça, senadores analisam a indicação de 3 nomes para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. No mesmo horário, vão ser instaladas subcomissões de doenças raras, de assuntos sociais da pessoa com deficiência e de proteção e defesa da pessoa idosa. E às 11 horas, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, pode ser analisado o projeto sobre incentivos fiscais e econômicos aos produtores rurais da Amazônia Legal para a preservação, conservação e recuperação de cobertura florestal. Em depoimento para a CPI de Brumadinho, funcionário da Vale disse que os diretores da empresa foram alertados sobre os riscos do rompimento da barragem. Felipe Rocha, do setor de gestão de riscos geotécnicos da Vale, é apontado pelo Ministério Público como responsável por uma apresentação interna que teria relatado os riscos de algumas barragens. Questionado pelos senadores se o problema foi informado aos diretores da empresa, Rocha disse que sim. Riscos
da barragem 1, apesar de não serem riscos eminentes, eram riscos possíveis, foram apresentados tanto para a diretoria quanto para a diretoria executiva. Eu confirmo que todas as apresentações, todas as informações que eu recebia, eu dei total publicidade. Além de Felipe, a CPI de Brumadinho ouviu outros 2 depoimentos. O representante da empresa alemã TuVSud, Arsênio Negro, e César Grandchamp, funcionário da Vale. O auditor da empresa alemã foi convocado para esclarecer se a empresa foi forçada a assinar os laudos de estabilidade das barragens. A TuVSud era responsável por fazer a revisão periódica da barragem que se rompeu em Córrego do Feijão. Mas o engenheiro apresentou um habeas corpus para ter direito a não responder às perguntas. Eu gostaria de esclarecer que eu já prestei depoimentos à polícia e ao Ministério Público Estadual e também à polícia e ao Ministério Público Federal. Foram oitivas prolongadas, complexas, e fui aconselhado a permanecer em silêncio aqui. E eu tendo a respeitar esse aconselhamento. Portanto, eu não vou responder. O geólogo da Vale, César Grandchamp, foi considerado responsável por assinar a declaração de condição de estabilidade da barragem que entrou em colapso. Mas na oitiva, ele negou que soubesse de algum risco em relação à barragem. Eu nunca ouvi colocado dentro da Vale que a barragem Berruim estivesse em risco, para que levasse uma evacuação das estruturas administrativas. Um dos pontos polêmicos da reforma da Previdência proposta pelo governo é a mudança nos benefícios de prestação continuada. Esse é o tema de hoje na série especial produzida pela TV Senado. Você pode até dizer, e eu com isso? Mas a reforma da Previdência está aí e ela vai mexer com todo mundo. Agora, vamos ver o que muda para quem recebe o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Pelas regras atuais da Previdência, tem direito ao BPC as pessoas com deficiência e os idosos cuja família tem renda inferior a 1/4 do salário mínimo, a partir dos 65 anos de idade. Daniel é autista e precisa dos cuidados permanentes da mãe. Por essa razão, ela teve que sair do emprego. Sem renda, a família recebe o benefício de prestação continuada, um salário mínimo por mês. O Daniel nasceu prematuro, de um parto muito difícil e passou por uma UTI e algumas intercorrências durante a vida dele, no início da vida dele. O BPC para as pessoas com deficiência, para o deficiente, não sofrerá alterações, não haverá limite por idade e continuará recebendo um salário mínimo. Agora, atenção, após a reforma, o idoso vai receber o BPC antes, aos 60 anos, mas no valor de R$ 400. Só a partir dos 70 anos, o benefício passa a ser de um salário mínimo ao mês. Quer saber mais sobre o antes e o depois da reforma? Acesse o canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima! A ecoterapia é um método de tratamento e reabilitação que utiliza o cavalo para o desenvolvimento psíquico e social das pessoas com deficiência. A jornalista Renata de Paula conversa com o senador Flávio Arnes, autor de projeto aprovado pelo Senado que regulamenta essa atividade. Olá! O Senado aprovou o projeto que regulamenta a ecoterapia, terapia com auxílio de cavalos. E nós vamos conversar com o senador Flávio Arnes, da Rede do Paraná, autor da proposta. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, Renato. Senador, o projeto é de 2010, o senhor apresentou o projeto em 2010, ele foi aprovado no Senado em 2012, foi para a Câmara dos Deputados, foi aprovado lá em 2015, voltou ao Senado e agora, mais uma vez aprovado, vai à sanção presidencial. Primeiro, eu queria conversar com o senhor sobre qual a importância para um legislador de ver uma proposta de sua autoria passar por todas essas etapas. É uma alegria muito grande, eu diria, porque eu, particularmente, venho acompanhando o trabalho da ecoterapia no Paraná e no Brasil já faz alguns anos. E enquanto senador, na outra vez que aqui estive, fazia e apoiava bastante as iniciativas da ecoterapia, particularmente porque nós temos a ANDE, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, e que funciona aqui em Brasília, na Granja do Torto.
E é um assunto, assim, eu diria, muito importante, que é uma metodologia para a pessoa com deficiência, para habilitação, reabilitação, mas não só, eu diria, para a pessoa com deficiência, até para o aluno comum. Às vezes tem um aluno introvertido, um aluno tímido, um aluno que tem alguma dificuldade de relacionamento. Quer dizer, a ecoterapia pode ser, assim, um instrumento super valioso para que essa pessoa se socialize, se desenvolva, agora particularmente com a pessoa com deficiência. Mas na regulamentação prevê que a ecoterapia, ela vai ser, a regulamentação é específica para pessoas com deficiência. Por que não para todas as condições? Porque há pessoas com outras condições, como, por exemplo, depressão, síndrome do pânico, que também podem ser favorecidas pela ecoterapia. Não tenho dúvida alguma, né? Porque especificamente vem sendo tradicionalmente utilizada para pessoas com deficiência. Mas eu conheço, por exemplo, uma experiência muito particular da ecoterapia que era desenvolvida numa APAE, e no mesmo município havia hospital psiquiátrico. E os pacientes do hospital psiquiátrico eram levados na APAE para fazerem a terapia com o cavalo, da ecoterapia. E houve um caso em particular que eu vi, né? A pessoa não falava, não se abria para nada, né? Aquilo, quer dizer, a interação com o cavalo abriu o mundo para a pessoa, começou a falar, a se relacionar, foi a cura daquele paciente. E a gente vê até, sabe, Renata, que em muitas situações, né, a terapia com animais, vamos dizer, com cachorro também, a gente vê muito em documentários, em filmes, é extremamente benéfica para os pacientes e com cavalo também. Senador, e qual que é a importância de regulamentar a ecoterapia em lei, uma vez que o Conselho Federal de Medicina já reconhece há mais de década, né? Por que em lei? O Conselho Federal de Medicina reconhece, o Conselho de Fisioterapia também, já que as secretarias aqui do Distrito Federal também reconhecem. Alguns planos de saúde já cobrem. Alguns planos de saúde cobrem, mas havia necessidade de regulamentação, pelo menos neste momento, em função, assim, da própria consolidação da metodologia, né? Porque é algo novo, diferente. Então, as pessoas perguntam, né? Precisa fazer curso para isso? Que profissionais que vão atuar? A vigilância sanitária deve atuar ou não? Como é que você faz o prontuário também para esses pacientes? Como é que é o acompanhamento? Né? Se existe a necessidade do veterinário ou não. Então, tudo isso está previsto na legislação, né? Quer dizer, dizendo, olha, para você fazer uma ecoterapia, você tem que ter, em primeiro lugar, como em qualquer situação, aliás, a opinião do médico. Mas, então, o médico vai dizer se aquilo é possível para aquela pessoa, para não fazer mal também. Então, o médico vai dizer, não, pode fazer. Muito bem, quem que vai fazer? O fisioterapeuta, o psicólogo, o profissional de equitação. Qualquer um pode fazer? Não, tem que ter uma formação para isso, né? Um curso específico para isso. Existem cursos, praticamente 200 cursos que já foram feitos no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, você tem que acompanhar o cavalo também, o médico veterinário tem que ver, né, se o cavalo está em condições, se o cavalo é adequado. Não é qualquer cavalo que é bom para se fazer a ecoterapia. Então, tudo isso estando regulamentado, isso dá uma segurança, né, para a família, para quem faz, para o poder público, para conveniar e tudo, para estar tudo de acordo com algo, assim, com muita qualidade. Então, só para explicar para quem está assistindo a gente, senador, quem
precisar de ecoterapia, vai precisar da avaliação de 3 profissionais antes de ter acesso ao tratamento. Um médico, fisioterapeuta e um psicólogo, é isso? Você sabe que é importante sempre a gente ter a participação de profissionais, né? Então, o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta vai ser não só antes, como durante a terapia. O psicólogo é sempre bom, o psicólogo estar acompanhando, vendo, orientando também. Porque você sabe que é interessante que se diga que um cavalo andando, um passo do cavalo são 12 movimentos. Então, a pessoa se movimenta 12 vezes, um passo. Em cima do cavalo? Em cima do cavalo. Então, a pessoa se movimenta para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, 12 vezes num passo. O cavalo dá 60 passos num minuto. Então, 60 vezes 12 são 720 movimentos por minuto. 720 por minuto. 720 vezes 30 minutos, uma terapia, vamos imaginar, de meia hora, isso significaria mais de 20 mil movimentos em meia hora. Por isso, os relatos de médicos, de fisioterapeutas, de psicólogos dizendo que é uma coisa muito boa, muito saudável. Não quero dizer que as outras metodologias não o sejam também, mas a ecoterapia, em função disso, quer dizer, o fisioterapeuta olhando, o psicólogo acompanhando, o médico, uma equipe mínima, né, e qualificada para atender bem a pessoa que está lá fazendo a ecoterapia. Senador, o projeto ele prevê a necessidade da equipe multidisciplinar mínima e dá 180 dias para as instituições se adaptarem, né? A lei entra em vigor em 180 dias. O senhor acredita que as instituições vão conseguir se adaptar nesse prazo estabelecido? Olha, Renata, eu diria que a maior parte das instituições que oferecem a ecoterapia no Brasil já tem o curso, porque isso é bem consolidado e bem tradicional no Brasil. A ANDE já está no 9º Congresso Nacional. No último congresso da ANDE, Associação Nacional de Ecoterapia, cerca de 300 trabalhos foram apresentados no Congresso. Então, se imagina estudos sobre quanta gente pesquisando, estudando, vendo o resultado. Então, já está, sim, vamos dizer, consolidada a ideia. O projeto de lei, agora a lei, era para organizar e consolidar de vez a iniciativa. Mas já existe isso, inclusive já se está indo para outra fase, que a hipoterapia, vamos chamar, a primeira fase é fazer a terapia, mas tem um processo educacional também junto, para o aluno que não tenha deficiência, mas já está se chegando na última fase, que é o para-enduro. As pessoas que fazem a ecoterapia e vão trabalhando, tem um número. Lógico que nem todo mundo vai fazer isso, mas já é a parte esportiva, ou seja, para enduro, caminhadas de 5 quilômetros, 10 quilômetros, e já são 5 estados no Brasil que estão fazendo o esporte para equestre, né, para enduro, no caso, o enduro, para enduro, e também 2 países, né, e o Brasil que está levando essas experiências para os outros países também. Então, já estamos até numa fase, né, de classificação funcional para distinguir os atletas, né, que têm uma habilidade ou outra, para que isso dê margem a que isso seja incluído no futuro numa competição paralímpica. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.